água do mar é verde como limão. A sorte quem dá é Deus, a sina se traz na mão. A sorte quem dá é Deus, a sina se traz na mão. Nem sempre o céu foi tão alto assim, nem a floresta tão verde e cheia de vida. No começo, o céu ficava tão perto da terra que pesava sobre ela como se fosse uma grande tampa, de tal modo que as árvores só conseguiam crescer para os lados. No começo, era assim, e seria até hoje, se não fosse por uma samaúma que, cansada de viver apertada, tivesse forçado o seu destino. Quem sabe não há mais espaço do outro lado do teto do mundo? E, forçando bem sua copa, tentou fazer um buraco no céu. E então, que prodígio! O céu recuou alguns metros, mas era o que bastava para que aquela valente se endireitasse em todo o seu tamanho e passasse lá para cima para aspirar o ar das alturas. Espantadas ao ver que o tirano que as oprimia desde sempre se afastava, as outras árvores aproveitaram para se sacudir, se esticar, jogando seus galhos bem para o alto. Seu tronco se firmou, suas raízes ancoravam majestosamente no solo. Os galhos que antes eram atrofiados se desdobraram de felicidade, deixando nascer, enfim, milhares de folhas. E em pouco tempo, ao redor da samaúma, formou-se uma vasta floresta virgem, que, finalmente, começou a respirar. Enquanto isto, do outro lado do céu, um jovem casal de órfãos avançava cautelosamente pelas pradarias celestes. E quando eles avistaram o que tanto procuravam, eles ficaram imóveis. Era um lagarto, grande e preguiçoso, que tomava sol sob uma nuvem. O jovem caçador ergueu a sua azagaia. Sua companheira punha uma flecha no arco. Os dois, olhando-se mutualmente, fizeram pontaria. O lagarto deu um salto, rolando sobre si mesmo, enquanto os projéteis fendiam o ar. Mas, para surpresa daquele jovem casal, não somente erraram o alvo, como seus tiros desapareceram em um buraco. Esqueceram da presa, que no momento era o que menos interessava, e se aproximaram daquela abertura misteriosa. Debaixo do assoalho do céu, um estranho mar verde ondulava a perder de vista. Olhando bem atentamente, o jovem casal avistaram a lança e a flecha fincados num oceano esquisito, que não era um mar líquido. O que seria então? A jovem, fascinada com aquela visão, sugeriu que descessem. E não precisou dizer duas vezes.
Era isso mesmo que ele queria. Ele pisou num dos galhos da samaúma. Em seguida, estendeu os braços para sua companheira, a fim de ajudá-la a descer. E, de galho em galho, eles penetraram no coração daquele reino verde. Lá embaixo, exploraram cada recanto daquela floresta, maravilhados com sua beleza e com o frescor que nela reinava. E a mesma ideia ocorreu-lhes ao mesmo tempo. Por que não vir morar ali embaixo? Mas o entusiasmo deles demorou pouco tempo. Depois de horas e horas de buscas inúteis, tiveram que render ao inevitável. Não havia viva alma naquele lugar, nenhum bicho nos ocos, nenhum pássaro nos galhos, nem sequer um inseto. Apenas um silêncio mortal planava naquela floresta desabitada. Desapontados, eles se sentaram em um tronco para pensar melhor. Mesmo que se alimentassem de frutos e bagas, morreriam de tédio e solidão. E dizendo isto, começaram a sentir fome. A jovem lembrou-se de que havia uma espiga de milho celestial em seu bolso. E quando ela foi partir ao meio, mudou de ideia e dividiu-a em 3 partes. Um pedaço deu a seu companheiro, um guardou para si, e o terceiro resolveu semear pelo bosque, como um sinal de que poderiam viver lá embaixo. E, enquanto as primeiras folhinhas daquela roça de milho brotavam timidamente em busca de luz, a samaúma continuava a empurrar o céu para o alto. Só que, num dado momento, o céu resolveu recuar, curvando-se por sobre aquela árvore, tentando resistir a seus ataques insolentes. Mas a árvore já havia passado lá para o alto. E foi assim, com uma copa gloriosa e triunfante, que a samaúma irrompeu as pradarias celestes, para a alegria dos animais que lá viviam, que vieram se abrigar no meio daquela folhagem. Até que, enfim, um lugar fresco e sombreado para viver. Porém, os animais mal tinham se metido no meio daquela folhagem toda, o céu resolveu se afastar de uma vez só ao redor da samaúma, indo parar no lugar que está até hoje. Os animais, se sentindo acuados, desprotegidos, não tiveram outro remédio do que descer pelo tronco da samaúma para chegar em terra firme. Os poucos que de alguma forma não conseguiram descer, tiveram que esperar que o casal de órfãos fossem buscá-los. E foi assim, desse jeitinho, que o mundo todo mudou, graças a uma árvore que não tinha medo do céu.